Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar aqui fazendo a resolução das questões da aula passada, referente ao tema O Mito da Caverna. A primeira questão era sobre o que Platão queria representar no mito da caverna, né? Essa questão, ela tinha várias formas de ser construída, né? De ser escrita. Porque basicamente o que o mito queria representar é a nossa desconstrução referente aos nossos preconceitos. Porque no fim, né, no fim do mito, quando o prisioneiro, ele consegue se libertar, ele quer voltar e contar para as outras pessoas, né, que estão presas dentro da caverna. Mas não é todas as pessoas que conseguem se desprender disso de uma maneira tão fácil, porque também não é tão fácil quanto parece a gente desconstruir todos os nossos preconceitos, porque muitos deles estão enraizados no nosso cotidiano, na forma que a gente vive desde o momento que a gente nasce. Então, há alguns preconceitos que são mais fáceis, mais de serem superados, né? Mas existem outros que eles estão presos, né? Eles são estruturais. É muito difícil que a gente se afaste deles. Então, uma forma que essa resposta podia ser escrita, né, era basicamente que Platão fez uma analogia à nossa desconstrução, porque o mito fala sobre os nossos preconceitos e a forma que nós, seres humanos, lidamos com ele e com a verdade. A segunda questão era sobre o que é a caverna, né? Porque Platão descrevia que a caverna ela era separada do mundo exterior por um muro bem baixo, mas como as pessoas estavam acorrentadas, elas não conseguiam sair da caverna, né? E a caverna é como se fosse a nossa bolha social, que muitas vezes a gente está presa dentro dela e não consegue olhar além, não consegue ver, ser empático, sabe? Não consegue ver além do nosso próprio nariz. São os nossos preconceitos, né? Então, a caverna é basicamente o mundo de aparência em que nós vivemos, que é basicamente a nossa bolha e a forma como a gente vê o mundo de acordo com todas aquelas coisas que foram construídas e estruturadas na nossa vida. A pergunta 3 era sobre o que são as sombras projetadas no fundo da caverna, né? Então, as sombras, elas eram basicamente as coisas que nós percebemos. Porque às vezes a gente, voltando à bolha, nós estamos dentro da nossa bolha social e a gente sabe que coisas muito diferentes da nossa realidade e do nosso modo de ver o mundo, elas acontecem. Só que a gente não sabe uma solução para elas ou a forma de resolver aquele problema, ou mesmo a vivência que aquele grupo de pessoas, que aquelas outras pessoas passam. Porque tá diferente, é diferente do que a gente está acostumado. Então, essas sombras são as coisas que a gente não está acostumado a ver e não sabe bem como lidar com elas. São as coisas que existem, mas que há um distanciamento social entre nós e elas. A 4 era sobre o que são as correntes. Acho que essa é a mais simples de explicar, né? Porque as correntes são basicamente os nossos preconceitos, que muitas vezes a gente não evolui, a gente não se desconstrói, a gente não vê as coisas de outra maneira, porque nós estamos presos, enraizados aos nossos preconceitos. Então essa é basicamente a corrente é uma metáfora aos nossos preconceitos. A 5 era quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna. Bom, lembrando, né, isso a gente tem que dar uma puxada das aulas anteriores de filosofia sobre quem é o filósofo e para que serve a filosofia, né, que a função da filosofia é questionar, o filósofo nada mais é aquele que questiona a tudo e todos, que tenta sempre encontrar respostas e melhores respostas ou várias visões sobre o mesmo assunto através dos questionamentos. Então, a pessoa que consegue se libertar dessa caverna é o filósofo, porque ele é o primeiro a tentar
olhar as coisas por um outro ângulo, a tentar encontrar uma maneira de entender a situação e ver todos os lados que ela pode ter. A 6 era sobre o que é a luz do sol que viam, né? Porque Platão descrevia isso, né, como uma luz externa que evitava que o interior da caverna ficasse numa obscuridade completa. Então essa luz é a luz da verdade. Por quê, né? Porque eles estavam presos com seus preconceitos e as suas angústias. E aí, não tem como eles ficarem 100% presos nisso, porque como nós vivemos em sociedade, a gente, querendo ou não, nós vemos as coisas que as outras pessoas passam e as coisas que estão acontecendo no mundo. Então não tem como a gente ficar 100% preso àquilo que a gente acredita que tá certo, né? Dentro dos nossos preconceitos e coisas do tipo, as nossas opiniões pré-estabelecidas, que são muito difíceis de ser mudado. Então era basicamente isso. A luz do sol é a luz da verdade. E o que era o mundo, e a 7, né? O que é o mundo iluminado pelo sol? E a realidade. Porque não tem como nós acreditarmos que a nossa bolha social está certa, que o nosso pensamento é o único correto, que as nossas ambições são unânimes para todo mundo. Porque não é. A realidade ela é composta de várias coisas distintas e vários grupos e várias situações que precisam ser analisadas de maneira diferente. Então, não tem muito como tornar todo esse espaço homogêneo, né? Bom, e era isso. Eu passei um questionário bem curtinho dessa vez, porque eu achei que a aula tinha ficado bem explicadinha. Mas espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha servido de uma boa revisão para vocês. E obrigado pela atenção e muitos bons estudos e até a próxima aula.